Nesse vídeo eu vim contar como eu tenho me organizado na criação de conteúdo sem surtar. Oi, meu nome é Daisy, eu sou ilustradora, faço conteúdo para as redes sociais e ano passado eu tive o pior bloqueio criativo da minha vida. Passei 6 meses sem postar nada no meu Instagram profissional. Mas deixa eu contar um pouco do contexto dessa história. Desde 2020, quando eu criei esse perfil profissional, eu vinha postando com uma certa frequência. Isso fez meu perfil crescer muito. E eu comecei a acompanhar muita gente do marketing digital. Tirei muito conteúdo valioso dali, mas qual foi a grande questão pra mim, pra minha saúde mental? É que eu fiquei presa nisso, sabe? De seguir dicas e tá a todo momento a pessoa dizendo, ai, faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo. E eu fiz tanto isso por tantos meses que acabou podando a minha criatividade. Eu não me enxergava mais naquele conteúdo, mas eu não conseguia me libertar daquela situação. Também porque em 2022 eu decidi que iria lançar o meu curso. Eu precisava roteirizar, criar, gravar, então eu consumi ainda mais conteúdo sobre infoprodutos, sobre marketing digital, sobre antecipação. Eu precisava fazer isso para antecipar o meu produto, para que quando eu fosse lançar o meu curso, desse bom. E eu não tô aqui para demonizar o marketing digital não, viu? Tem muita coisa ali que eu aprendi e que apliquei que deu muito certo. Tô contando qual é a minha situação em relação à minha saúde mental e produção de conteúdo enquanto uma ilustradora freelancer que trabalha sozinha, atendimento, ilustração, tudo é comigo, e produtora de conteúdo que também faz tudo sozinha. E nesse contexto, nessa situação, pesou muito pra mim. Uma hora a saúde mental pediu arrego. Quando eu tava na reta final de gravação do meu curso, foi que a coisa apertou ainda mais, porque além de toda aquela parte de criar conteúdo, atender cliente, eu precisava com urgência terminar de gravar e editar as aulas do meu curso. Também era uma realização pessoal minha. A ideia do curso foi minha. Então eu queria ter a sensação de que eu podia tirar esse projeto que pra mim foi tão grandioso do papel. Deu certo, lancei, ficou lindo, saiu melhor do que eu imaginei, fiquei muito orgulhosa desse projeto. Tenho a minha primeira turma maravilhosa, inclusive vou deixar o link do meu curso aqui se você quiser entrar também. E quando eu finalizei, fechei meu carrinho, parece que veio uma enxurrada assim de sentimentos, de emoções, tudo de uma vez, sabe? Tudo que eu tava acumulando antes veio de uma vez. E foi quando eu percebi os primeiros sinais de um forte bloqueio criativo se aproximando. Eu não tinha mais ideia, eu não sabia mais o que postar, tava cheia de referências, mas eu não conseguia processar nenhuma ideia na minha cabeça. E além disso, me dava ansiedade ter que pensar em entrar no meu perfil profissional. Toda vez que eu entrava, eu me sentia muito mal de não estar postando, de ver tanta gente lá postando, não sei o que, criando cursos e criando mentorias, e eu não conseguindo postar nada. Pra minha sorte, eu consegui ter o raciocínio de que eu não precisava ficar entrando no Instagram pra ficar vendo coisas que me faziam sentir mal, sabe? Pra quê? Pra que tá me expondo a isso? Aí eu fui parando de entrar no meu perfil profissional. Por que eu tô sempre falando no meu perfil profissional? Porque eu tenho um perfil pessoal. E eu não fiquei off nesses 6 meses no meu perfil pessoal. Pelo contrário, eu usei muito ele. Coisas assim, bem simples, sabe? Não é de criador de conteúdo, mas uma pessoa normal com perfil pessoal no Instagram. Eu praticamente silenciei esse meu lado criadora de conteúdo de ilustração, de arte, por um tempo. E fazer essa pausa não programada, praticamente forçada, foi a melhor coisa que eu poderia ter feito para minha criatividade. Esses 6 meses que eu passei off do meu Instagram profissional, eu me descobri de novo, eu me encontrei de novo na criação de conteúdo. No TikTok eu assistia muita live, comecei a postar uma coisinha ou outra da minha rotina, um vlog isso, um vlog aquilo, coisa que eu não postava no meu perfil profissional do Instagram, porque os gurus do marketing diziam que as pessoas não estão interessadas em ver isso, querem ver só conteúdo, conteúdo, conteúdo. E no meu perfil pessoal eu comecei a montar quebra-cabeça e a compartilhar no Close Friends do meu perfil pessoal, e as pessoas interagindo, os meus amigos, né, mais próximos interagindo, e foi assim, muito gostoso, porque eu tava fazendo porque eu queria fazer. Nenhum guru do marketing estava dizendo que eu tinha que postar isso. E assim, de pouquinho em pouquinho, compartilhando o processo do meu quebra-cabeça de 1000 peças de Van Gogh, que eu demorei meses para terminar de montar, compartilhando o meu processo na cerâmica, pintura em tela, coisa assim bem simples, sabe? Que eu tava até perdendo o gosto. No TikTok eu também conheci um monte de criador de conteúdo simples, bem simples mesmo. Tem uma mulher que eu acompanho, uma senhora chamada Lúcia, Maria Lúcia. Ela compartilha a rotina dela na roça. E eu amo acompanhar isso. Foi quando eu percebi que eu amo acompanhar vlogs, rotinas, o dia a dia das pessoas. Eu me senti tão acolhida nesse tipo de conteúdo que eu pensei, por que eu não posso compartilhar isso também? Aí você percebe que começou a acontecer uma mudança de pensamento. Antes eu estava focada em fazer conteúdo de ilustração. Sempre estar mostrando processos de desenho. Só que eu não sou só desenho. Eu não sou uma pessoa que vive 24 horas por dia com um caderno, com um iPad na mão, desenhando.
falando, eu tenho outros interesses também. E hoje meu pensamento é o seguinte: ainda que as pessoas não se interessem, eu me interesso. É algo que eu vou gostar de visitar o meu perfil daqui a alguns anos e eu vou gostar de ver aquilo. Esse é o meu primeiro critério hoje para criar conteúdo. Um conteúdo que se conecte primeiro comigo. Os gurus do marketing dizem muito, você tem que criar conteúdo para os outros. Mas se eu criar conteúdo para os outros e esse conteúdo não fizer bem para mim, uma hora eu não vou conseguir mais sustentar. E foi fazendo essa análise do que eu gosto de consumir, o que eu admiro no conteúdo de outras pessoas, o que me encanta no conteúdo delas e o que eu gosto de fazer, o que eu gostaria de trazer além da ilustração, que eu consegui conectar essas ideias e hoje trazer um conteúdo que, na minha visão, me representa muito mais do que só uma mão aparecendo na tela fazendo o desenho. Hoje eu olho para essa pausa como sendo um divisor de águas da Daisy, criadora de conteúdo. E essa é a minha primeira sugestão para você. Talvez você precise de uma pausa para analisar o que é que faz sentido para você na criação de conteúdo. Será que você, assim como eu, também se deixou levar pelas vozes por aí dizendo o que você deveria postar, como você deveria postar e a frequência com que você deveria postar? Tenho certeza que uma pausa vai ser muito benéfico para você. Não precisa nem ser uma pausa de 6 meses não, sabe? Mas uma avaliação do que você está fazendo ali enquanto criador de conteúdo. O que faz sentido para você, o que não faz mais sentido, o que você quer mostrar e tentar resgatar a sua autenticidade. Acho que a gente só vai conseguir realmente ser autêntico, colocar no mundo a nossa voz de verdade se a gente parar e escutar o que tem aqui dentro. Quando eu voltei dessa pausa, a primeira coisa que eu fiz foi fazer uma limpeza nos perfis que eu seguia lá no meu Instagram profissional. Eu tirei todo mundo que me dava gatilho de postar todo dia ou que me gerava algum tipo de comparação. Deixei de seguir mesmo. E olha, tornou minha vida muito mais leve. Toda vez que eu entrava no Instagram, depois que eu tirei esse povo todo, eu ficava mais leve, porque só tinha conteúdo de gente que me inspirava, que eu admirava e que não me dava gatilho. Foi muito importante fazer esse filtro. Porém, mesmo não tendo esses gatilhos que eu tinha antes, eu comecei a reduzir o meu tempo de tela, porque eu estava vendo que não estava sendo saudável também. E esse é um ponto muito positivo para não cansar a minha mente com tanta informação. Com a minha mente mais arejada, com novas ideias brotando, eu precisava de um lugar para jogar essas ideias para não esquecer. Então vem a fase do despejo. E essa fase é muito simples. Eu criei um documento onde eu vou despejar todas as minhas ideias sem filtro. Tô lavando a louça, tive uma ideia, pego meu celular, coloca a ideia lá. Tô lendo um livro, tive uma ideia, anota a minha ideia lá. Eu escolhi fazer esse despejo de forma digital, o que contraria muito as minhas próprias raízes de negócios manuais e gostar de escrever. Mas eu achei que facilitaria muito o meu processo de anotar ideias do que ficar com um caderninho para cima e para baixo. Com o documento eu posso acessar de qualquer dispositivo e funcionou, que é uma maravilha. Uma coisa importante desse documento, que eu chamo de acervo sem julgamentos, é que é expressamente proibido julgar as ideias antes de escrever. Pode parecer a coisa mais besta do mundo, não importa. O meu papel ali nesse momento é escrever. Escrevo tudo e o filtro eu faço depois. Hoje o meu acervo sem julgamentos já conta com mais de 120 ideias de novos vídeos. Muita coisa eu vou conseguir trazer para o mundo, muita coisa vai ficar só na ideia mesmo e muita coisa vai ficar ali marinando, sabe? Por um tempo, 1 mês, 2 meses, não tem prazo de validade. Eu coloco lá e quando eu achar que é conveniente, que eu consigo executar essa ideia de uma forma satisfatória para mim, eu vou lá e tiro do papel. E olhe, fazer esse acervo salvou a minha criação de conteúdo, porque mesmo em dias que eu tô com bloqueio criativo, porque o bloqueio criativo ele não some, ele vai e vem. Nesses dias que eu tô com bloqueio criativo e me sinto disposta a criar alguma coisa, mas tô sem ideia, vou lá no meu acervo, dou uma olhada em coisas que eu possa fazer, que não gaste muita energia e que eu consiga fazer ali naquele momento de bloqueio criativo. E se eu não quiser fazer também, beleza, não tem problema. A ideia tá ali para que eu possa consultar no futuro. Outra coisa que me ajudou a multiplicar os meus conteúdos foi produzir no formato de série. Eu vi que além de gerar expectativa em quem assiste, você tem a possibilidade de pegar um tema e explorar diversas vezes em vários vídeos diferentes. 2 exemplos de séries que eu fiz e deram muito certo comigo. Assim que eu voltei a postar no Instagram, eu retomei a minha série 12 coisas para fazer antes que 2023 termine, que eu tinha começado no final de 2022, aí postei um vídeo em abril, aí sumi por 6 meses e voltei a postar no final de novembro e dezembro.
Eu tinha um tempo curtinho pra postar e ela foi um sucesso. Foi uma série muito gostosinha de gravar, porque eu coloquei coisas que eu realmente queria fazer com meus amigos, com a minha família, sozinha. Foram momentos muito prazerosos e gravar e postar isso como uma série foi só uma consequência. E essa série gerou tanta conexão que eu recebi mensagens das pessoas dizendo que vão tentar fazer esse ano também. Outra série que eu fiz e que deu muito bom foi Eu Nunca Tive Uma Festa de Aniversário, porém esse ano terei, que eu fiz agora em fevereiro, né, no meu aniversário. Gerou uma conexão enorme. Com ela eu fiz 3 episódios, mas soltei mais 3 vídeos com conteúdos relacionados e tem mais um pra soltar. Ou seja, de um tema eu fiz 6 vídeos e vou lançar o 7º. Conteúdo pro mês inteiro. E quando eu falo que gerou conexão, eu não quero que você pense que eu tô fazendo esse tipo de conteúdo para gerar engajamento. Pelo contrário, eu percebi que quanto menos eu penso em gerar engajamento, quanto mais eu sou autêntica, quanto mais eu deixo fluírem as ideias mais genuínas que eu tenho aqui dentro, mais as pessoas se conectam. Não tem a ver com criar para viralizar. Tem a ver com criar de forma autêntica. E quando você cria de forma autêntica, não tem como você passar despercebido. As pessoas vão acabar se conectando com você porque nós somos seres muito parecidos, nós temos muitas semelhanças. Eu recomendo fortemente esse formato. Agora a gente vai para uma parte mais de análise e acompanhamento que envolve planilhas. Conforme eu fui soltando os vídeos da série, eu senti necessidade de ter um acompanhamento do que eu estava postando. Em novembro e dezembro do ano passado ficou tudo meio solto nessa planilha. Eu ia lá no meu acervo de ideias e toda vez que eu conseguia colocar uma daquelas ideias no ar, eu marcava com um marca-texto amarelo para sinalizar que aquele conteúdo já tinha ido para o ar. E nessa planilha meio bagunçadinha eu colocava o conteúdo, a rede social que eu tinha postado e a data que eu postei. Ficou meio jogada no começo, não tinha uma sequência de datas assim, mas depois eu refinei ela bem direitinho e em janeiro e fevereiro eu já comecei a usar. Essa é a minha planilha de planejamento de conteúdo já refinada, onde eu vou separar por meses. Eu vou mostrar aqui o que eu fiz no mês de janeiro e como eu organizei todos os dados das minhas 2 redes sociais, o Instagram e o TikTok. Nessa primeira coluna eu coloco qual é a rede que eu vou postar o conteúdo. Às vezes é Instagram e TikTok, às vezes é só Insta. No caso de ser só Instagram, eu sinalizei o fundo com esse amarelinho. Se for só TikTok, sinalizei com esse azulzinho. Aqui do lado eu coloco a descrição, qual é o título do meu conteúdo. Às vezes o título é muito grande, eu não coloco tudo. Coloco só uma frase que me lembra. Data de publicação, o formato. Aqui eu escolho se é foto, vídeo ou carrossel. Eu coloquei o carrossel diferente de foto porque quando eu colocar um post carrossel, quer dizer que é um post de conteúdo. Não é só foto da minha galeria. Então, por isso eu diferenciei. Nessas 2 colunas eu coloquei para sinalizar se o conteúdo foi postado no Instagram e no TikTok. Aí tem aqui sim e não. E nessa última coluna eu deixei para analisar a performance do vídeo, que nesse caso aqui eu estou analisando em visualizações. Só que esses são dados que mudam a todo momento. Não tem como eu atualizar sempre esses dados, então o que é que eu fiz? No final do mês, quando eu venho atualizar toda a tabela, eu coloco a métrica daquele dia. Depois, se eu quiser dar uma olhadinha para ver se aumentou, aí eu venho. Mas tá aqui o número exato do dia que eu vim atualizar a tabela. E eu coloquei apenas visualizações em vídeo. Fotos, eu não tô analisando métrica nenhuma, porque no caso seria de curtidas, mas para mim não faz sentido analisar curtidas, então eu deixei só visualizações em vídeo. Na parte do conteúdo, dá pra ver que tem uma letrinha que simboliza a categoria daquele vídeo. O S é para indicar que faz parte de alguma série. T significa trend, então algum vídeo que eu vi que é uma trend, que se aplica ao meu conteúdo, que dá pra fazer, que faz sentido, sinalizo como trend. Já que esse CF significa carrossel, foto. Às vezes pode ser carrossel, conteúdo, então é CC. Os que não tem nenhuma letra sinalizando é porque não fazem parte de série nenhuma. São vídeos que eu planejei, mas que não fazem parte de nenhuma série, nenhuma trend, não é foto, não é carrossel, é só um conteúdo que eu postei mesmo. E também tem a categoria vlog. Normalmente vlog eu posto apenas no TikTok porque é um formato que cai bem na plataforma e que no meu caso não performa bem no Instagram. Mais uma categoria que eu uso é essa daqui, série, e tem uma collab, quer dizer que eu fiz um post colaborativo com algum perfil. Nessa última caixinha aqui eu decidi analisar métricas específicas do Instagram porque eu consigo filtrar bem direitinho. No TikTok eu não consegui fazer esse filtro de maneira eficiente, então por enquanto vai ser só
só o Instagram. Então eu consegui ver que o meu saldo foi positivo no Instagram. A minha meta era postar pelo menos um conteúdo por semana. Foram 5 semanas em janeiro e 11 conteúdos. Então praticamente 2 conteúdos por semana, e teve uma semana que eu publiquei 3 conteúdos. Para mim tá mais do que suficiente. O objetivo dessa planilha não é me cobrar para postar diariamente. É uma forma de acompanhar os meus passos como criadora de conteúdo. Afinal, seria burrice da minha parte criar conteúdo ao léu, sem eira nem beira, sem me importar com o desempenho dele. Eu preciso analisar o desempenho para saber onde eu posso melhorar. Vou dar um exemplo. Esse tipo de conteúdo aqui eu gosto muito de assistir, então resolvi fazer alguns conteúdos desse pro TikTok. Alguns performaram bem, outros nem tanto. Já no Instagram não fluiu muito bem. Aí eu fui analisar o motivo. Conversando com uma amiga, a gente chegou à conclusão de que provavelmente não performou tão bem no Instagram porque eu não apareço, é só a minha mão desenhando e não tem nenhum conteúdo narrado por cima, é só um áudio. Vimos que não tem nada que me conecte àquele conteúdo quando passa no feed das pessoas, é só uma mão. Tem gente que já conhece o meu estilo de traço, meu estilo de desenho e bate o olho e diz: isso aqui é de Daisy. Mas tem gente que não, e como eu quero que a minha imagem e a minha voz estejam atreladas ao meu conteúdo, eu preciso aparecer. Então pensamos, talvez esse conteúdo não deu certo por causa disso. O que é que eu posso fazer? Vou deixar de postar esse conteúdo? Não, porque eu gosto de assistir esse tipo de conteúdo, mas eu preciso pensar numa nova estratégia para entregar ele. E tendo esses dados para análise, eu consigo fazer isso com todos os meus conteúdos. Unir o que eu gosto de uma forma que seja interessante de assistir. Eu não vou deixar de postar as coisas que eu gosto de assistir no conteúdo das outras pessoas, mas acredito que é sábio estudar outras formas de mostrar esse conteúdo, né não? E como eu faço para organizar as ideias de conteúdo em si? Como eu sei o que é que eu vou postar essa semana, na semana que vem? Um negocinho muito simples chamado planejamento. No fim do mês eu vou no meu acervo de ideias e de acordo com os compromissos que eu vou ter no mês, como está a minha agenda de encomendas, por exemplo, eu vou analisar quais conteúdos eu consigo produzir naquele mês. Produzir com calma, isso tem sido a minha prioridade. Eu não quero me descabelar não, porque senão eu vou acabar caindo no mesmo poço que eu comentei lá no começo do vídeo. Porém, como eu quero me manter mais ativa nas redes sociais, eu tento postar pelo menos uma vez na semana. É pouco, mas é o que a minha saúde mental me permite, então eu tô tentando respeitar isso. Além disso, eu vejo se eu já tenho alguma série em andamento que precisa ser postada naquele mês, ou se tem alguma data específica que eu gostaria de postar. Foi o caso da série do meu aniversário. Eu precisava postar em fevereiro, que é o mês do meu aniversário, não faria sentido algum postar em março. Resolvido isso, no fim do mês eu pego aquelas ideias, digamos que tenha dado 5 ideias de vídeos para eu distribuir no mês. Aí eu pego o meu plannerzinho semanal e digo, nessa semana, na semana 1 de março, eu quero postar pelo menos esse vídeo aqui. Normalmente eu coloco 2 ideias de vídeo por semana. Às vezes não dá para postar, aí eu empurro para a próxima semana. Se não der para postar, também não tem problema. Eu não fico me martirizando se eu não conseguir postar. Às vezes acontecem imprevistos, então eu tenho que aprender a lidar com esses imprevistos. E isso tem me ajudado a ser muito mais flexível na criação de conteúdo. E assim eu vou me organizando. Estou fazendo isso desde novembro, já são 4 meses e tem dado certo. A junção de tudo isso deixou a minha criação de conteúdo muito mais leve e eu tenho me sentido muito mais autêntico, consigo me enxergar nesse tipo de conteúdo que eu tô fazendo agora. E eu nunca tinha feito nada igual antes. E eu percebo que tem dado certo porque eu tenho me sentido muito mais motivada e feliz para criar. E eu tenho recebido também muitos feedbacks de pessoas dizendo que estão gostando dessa minha nova fase do perfil. Então é claro, é sempre uma satisfação quando você faz algo com muito carinho, coloca muito de você ali e outra pessoa assiste, gosta, reconhece e compartilha com você que gostou. Quem é que não gosta de receber um elogio? Todo mundo gosta. Então eu fico muito feliz de ver que o conteúdo que eu tô fazendo hoje, que me faz bem, tem alcançado positivamente outras pessoas. Espero de coração que esse vídeo tenha te ajudado, tenha te dado alguns insights e principalmente tenha te acolhido. Caso você também se sinta pressionado a postar todos os dias freneticamente no Instagram, como era a minha situação. Não esquece de curtir o vídeo, enviar para alguém que precisa ouvir essa conversa e se inscrever no canal. Um cheiro!